Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço que você dobre a sua atenção nessa palavra que eu vou tomar leitura para a tua vida. A Bíblia diz assim, Atos capítulo número 12, no versículo de número 8, diz assim: E o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. Assim ele o fez. O anjo lhe disse, põe a capa e siga-me. Percebe uma coisa, irmão, a Bíblia diz que Pedro, em Atos 12, se tomar a leitura, você vai ver que Pedro está aprisionado. Só que a palavra do Senhor afirma que a igreja estava orando a favor de Pedro, ou fazendo oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Percebe que a igreja não estava deixando de orar a favor de Pedro. Pedro estava aprisionado, só que a igreja não parava de orar. Aí a Bíblia diz que desceu o anjo do Senhor no cárcere, onde Pedro estava preso. E a palavra do Senhor afirma, quando o anjo desceu, olha o que o anjo disse para Pedro. E o anjo lhe disse, coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. Percebe uma coisa, se Pedro está aprisionado, a Bíblia diz que Herodes, ele tinha prendido Pedro. Foi Herodes que aprisionou Pedro na prisão. Só que percebe que o anjo falou assim para Pedro, coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele fez. Se o anjo está mandando Pedro colocar o cinto e as sandálias, significa que Herodes ele tinha tirado o cinto e a sandália de Pedro. Agora, por que Herodes está tirando o cinto e a sandália de Pedro? Sabe por quê? Percebe, presta atenção, irmão. Olha o que o anjo lhe disse. Coloque o cinto e calce as sandálias. Percebe que o anjo está mandando Pedro colocar. Se o anjo está mandando Pedro colocar, significa que Herodes tinha retirado isso de Pedro. Herodes tirou o cinto e as sandálias. Agora, por que Herodes está tirando o cinto? Sabe por quê? Porque lá em Efésios 6,14, olha o que está escrito, presta atenção. Efésios 6,14, vai dizer assim. Paulo escreveu, presta atenção, irmão, olha que forte. Efésios 6,14. Assim mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, peraí. Percebe que Efésios 6,14, o cinto simboliza o quê? A verdade, como escreveu Paulo. Paulo escreveu em Efésios, tenham-se cingindo com o cinto da verdade. Então o cinto significa a verdade. E o que Herodes tirou de Pedro na prisão? O cinto. Por que Herodes está tirando o cinto? Herodes está tirando a verdade de Pedro. Percebe, tudo que o inimigo quer tirar da igreja é a verdade. Hoje não se prega mais a verdade. Hoje é difícil ver alguém falando a verdade, falando sobre o pecado, porque tudo que o diabo quer tirar é a verdade da igreja. Percebe que Herodes tirou o cinto de Pedro, lá em Atos 12, 8, você vai ver que Herodes ele tirou o cinto de Pedro. Só que o anjo falou que coloque o cinto. O anjo desceu para devolver a verdade que Herodes tirou, porque o diabo quer tirar a verdade, mas Deus vai colocar verdadeiros para continuar falando, porque Deus tem pacto com verdade. Por isso que Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, para que eu adore em espírito e verdade, porque Deus tem pacto com verdade. Por isso que Herodes pode até tirar o cinto de Pedro, mas o anjo desceu e falou que coloca. O diabo tira, mas Deus devolve, porque a Bíblia diz que tudo que o diabo tira, Deus devolve. Você quer mais prova disso? Você lembra que o diabo tirou tudo de Jó? A Bíblia diz que o diabo tirou tudo, tirou os camelos, tirou a riqueza de Jó. Só que a palavra do Senhor afirma que Deus deu o dobro do que Jó tinha antes. O diabo tirou, mas foi Deus que devolveu, porque tudo que o diabo tira, Deus devolve. Aleluia. Aí escuta isso aqui, presta atenção. A Bíblia diz que Herodes ele tinha tirado o que de Pedro? Presta atenção, porque o negócio é forte. Herodes ele tirou o que? O cinto. E Paulo disse em Efésios 6,14 que o cinto é a verdade. E Herodes também tirou o que? O calçado e as sandálias. Percebe? O anjo falou para Pedro, Pedro, coloque o cinto e calce as sandálias. Agora percebe, Herodes tirou a verdade de Pedro e tinha tirado o que é a sandália. E o que significa sandália? Lá em Efésios, vamos ver o que significa sandália? Dos pés calçados, olha o que está escrito. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho. Então peraí. Lá em Efésios 6,14, a Bíblia diz que os pés calçados significa a preparação do evangelho. Herodes tinha tirado a verdade, tinha tirado o preparo de Pedro. Porque o diabo quer tirar a verdade, quer tirar quem está preparado. Agora, por que o diabo quer tirar quem está preparado, quem tem os pés calçados? Porque os pés calçados significa a preparação do evangelho. Então percebe que Pedro, ele era um homem que tinha verdade e era preparado. Percebe? Você vai entender porque o diabo está tirando o preparo. Escuta só, vamos abrir lá em Êxodo. Olha o que está escrito, vou abrir aqui na outra Bíblia, eu estou com duas Bíblias, irmão. Olha que interessante. Em Êxodo 11, se você tomar leitura, em Êxodo 19, você toma leitura, você vai ver que Deus ele vai descer no Monte Sinai. Só que Deus vai falar assim para o povo. Em Êxodo 19:10, o Senhor disse, vai e consagre o povo, hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Então percebe? Peraí, presta atenção. O Senhor disse o que? Para estar pronto no terceiro dia, porque o Senhor vai descer. Percebe que Deus vai descer para quem está pronto. Por isso que lá em Efésios, a Bíblia diz o quê? Que os pés calçados significa a preparação do evangelho. Lá em Atos 12, Herodes tinha tirado o que de Pedro? As sandálias. Porque as sandálias significa a preparação do evangelho da paz. Percebe que Herodes tirou o preparo porque Deus vai descer para o povo estar pronto. Tudo que o diabo quer tirar de você é o preparo. Porque quando o Senhor descer, se não estiver pronto, você não vai subir.
Por isso que o diabo tirou a sandália de Pedro. Eita Jesus, porque a sandália significa a preparação do evangelho da paz. Deus vai descer para quem está pronto. Tá entendendo isso aqui? Por isso que o diabo está tirando o preparo. Por isso que Jesus vai dizer: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante, irmão. Presta atenção nesse versículo. O Senhor diz: esteja pronto no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor vai descer no monte. Você toma a leitura de Êxodo 19, você vai ver que Deus vai descer no monte. Só que Deus vai descer para quem está pronto. Porque percebe, esteja pronto no terceiro dia, porque o Senhor vai descer. O Senhor vai descer para o povo que está pronto. Deixa eu fazer a pergunta: quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, você vai estar pronto? Porque tem que estar pronto, porque o Senhor vai descer para quem está pronto. Só que percebe, Deus vai descer para quem está pronto. Só que percebe que Herodes tinha tirado o que de Pedro? As sandálias. O diabo quer tirar o preparo. Se o diabo tirar o preparo de você, quando o Senhor voltar e não te contar preparado, você não sobe. Por isso que ele quer tirar o preparo. Só que percebe uma coisa: o anjo disse para Pedro: agora põe a capa e siga-me. Percebe que o anjo devolveu o cinto, devolveu a verdade, devolveu a preparação e deu o que? Capa. Porque capa significa autoridade. Você lembra que Elias pediu para Eliseu a porção dobrada? A Bíblia diz que a capa de Elias caiu no chão. Eliseu pegou a capa e bateu com ela na água. Então percebe que capa se fala de autoridade. Então o anjo devolveu a verdade, devolveu a preparação e deu autoridade. Deus vai devolver a verdade, vai te preparar e vai te dar autoridade. Você está entendendo? O diabo até tirou tudo isso de Pedro, porque Herodes significa o diabo. Percebe que o inimigo está tirando de Pedro o cinto, que é a verdade, e os calçados, que é a preparação do evangelho. O inimigo tirou, mas Deus devolveu. Deus vai devolver a verdade. Deus vai colocar a verdade nas igrejas. Hoje não se fala mais a verdade. O inimigo está tirando o cinto. Tirar cinto, filho, como eu disse, cinto se fala da verdade. O Herodes tirou isso de Pedro, tirou a verdade. Tudo que o diabo está tirando da igreja é verdade, mas o anjo desceu para devolver. Deus vai colocar verdadeiros de volta na presença dele, porque Deus tem pacto verdadeiro. Fica com essa palavra e reflita nesse nome de Jesus.